Noel é um perdedor feio e zombado por ter uma habilidade de fala inútil, mas tudo muda quando ele manipula os aventureiros mais fortes para formar o clã mais poderoso e começa a detonar todo mundo. A história começa há alguns anos quando um portal para o reino demoníaco se abriu na cidade natal de Noel, liberando uma horda de demônios. Mas o avô de Noel, Brandon, um caçador de demônios chamado Buscador, se armou para proteger Noel e, sozinho, aniquilou a horda inteira. Após a batalha, ele ficou gravemente ferido, mas em seus últimos momentos, Noel se aproximou e jurou, entre lágrimas, que se tornaria o buscador mais forte do mundo, igual a ele. 2 anos depois, Noel vira buscador e entra para um grupo novato. Numa incursão à masmorra, ele fica atrás para direcionar a batalha, enquanto seus colegas, Tanya, Walter e Lloyd, seguem suas ordens até derrotarem os monstros. Após a luta, Walter elogia a classe de Noel por facilitar os combates. Mas no fundo, Noel sabe que sua classe, a de Falante, é na verdade a mais inútil, pois só permite invocar palavras que aumentam a força de combate do grupo, deixando-o totalmente sem poder. Nesse instante, a Rainha Monstro surge e libera um gás venenoso em volta de Noel, que o sufoca. Percebendo isso, os outros tentam salvá-lo, mas quando monstros menores o sobrecarregam, Walter grita para Noel acordar e dar ordens, e Noel imediatamente inicia o contra-ataque à Rainha Monstro. Primeiro ele invoca o comando de voz Buff de Tático para impulsionar as habilidades gerais do grupo, mas enquanto lutam, Tanya avista 3 monstros e entra em pânico. Vendo isso, Noel a ajuda a manter o foco com outro comando, então congela 2 monstros com a bala de gelo de sua arma mágica. Enquanto o último monstro avança, Noel ordena a Lloyd e Walter que atinjam a rainha com seus ataques mais fortes, o que eles fazem, e escapa por pouco de virar espetinho, enquanto o monstro menor morre. Mais tarde, Noel e seu grupo voltam à capital para dividir os ganhos do dia, mas Tanya reclama que o pagamento não é suficiente para um trabalho tão arriscado. Noel responde, dizendo que há trabalhos mais bem pagos, mas como o governo só os dá aos grandes clãs, ele sugere que eles comecem o deles agora mesmo. Chocado, Lloyd fica desconfortável ao lembrar Noel que iniciar um clã custa 20 milhões de dólares e ele só tem 12,8 milhões guardados, mas Noel promete cobrir o resto sozinho. Com isso, Lloyd começa a choramingar como um pirralho mimado de iPad dizendo que são inexperientes demais para liderar um clã. Mas Noel argumenta que é melhor começar agora e aprender na prática do que ficar enrolando, e então pede a resposta deles. Embora Walter concorde na hora, Lloyd pergunta se Noel está falando sério, e Noel jura que está pronto para deixar o grupo e seguir seu sonho de ser o buscador mais forte se ele se opuser às suas sugestões. Para evitar isso, Lloyd cede à pressão e encerra uma reunião numa boa. 2 dias depois, Walter entra correndo no quarto de Noel e diz que Lloyd e Tanya os traíram e fugiram. Confuso, Noel pensou em dar-lhes o benefício da dúvida, mas ao ler o bilhete que deixaram, soube que Lloyd fez péssimos investimentos e usou todo o dinheiro do grupo para pagá-los, fugindo com Tanya para não ser pego, o que o deixou furioso. Ele pergunta a Walter como soube do bilhete, mas Walter diz que o senhorio da pousada de Lloyd o entregou antes e contou que os canalhas fugiram por volta das 8 da noite anterior. Irritado, Noel sabe que devem estar a pé para não deixar rastros, então diz a Walter que vão perguntar por aí até descobrirem onde eles estão. Enquanto Walter ameaça destruir Lloyd, Noel avisa que, mesmo que peguem os canalhas, nunca mais terão o dinheiro de volta. Então, se querem vingança, precisam de um plano que arruine a vida de Lloyd e Tanya para sempre. Minutos depois, Noel invade a taverna dos buscadores com Walter, chama a atenção de todos ali, expõe o crime de desvio de dinheiro de Lloyd e Tanya e oferece 2 milhões de dólares a quem puder capturá-los vivos. Após um breve silêncio, um sujeito magricela chamado Wolf se aproxima de Noel e pergunta se ele sabe onde estão os criminosos. Embora Noel diga que não sabe a localização, ele dá a Wolf algumas informações úteis, e quase imediatamente Wolf, seu grupo e outros buscadores saem correndo para iniciar a busca. Pouco depois, um buscador velho e acabado chama Walter e Noel para um canto e diz que viu Lloyd e Tanya voltando de um trabalho. Quando Walter pergunta onde, o espertalhão exige os 2 milhões prometidos pela informação. Com isso, Noel libera seu Saul Goodman interior e coage o velho a aceitar 1 milhão pela delação. No instante em que o velho revela a última localização de Lloyd e Tanya, Noel instrui Walter a se juntar ao grupo do velho buscador no Portão Sul e esperá-lo, enquanto ele resolve algo urgente primeiro. Algumas horas depois, Noel se junta a Walter e aos outros no Portão Sul, mas antes de partirem, Walter pergunta se ele está realmente confiante de que pode lutar contra Lloyd e Tanya, mesmo que as coisas deem errado, e Noel garante que pode lidar com eles.
Quando perguntado o porquê, ele diz a Walter que nunca confia em ninguém cegamente e sempre teve um plano de contingência para qualquer traição de aliados. Então, para ele, isso é só mais uma daquelas coisas que acontecem. Mais tarde, Noel e seus capangas finalmente rastreiam Lloyd e Tanya até uma pequena vila nas planícies. Após cercá-los, ele os atordoa com um comando de voz para impedi-los de revidar e os arrasta para um cemitério para interrogá-los. Após uma breve conversa, Noel calmamente pede a Lloyd que explique o que fez com a recompensa da última incursão. Quando Lloyd confessa ter usado todo o dinheiro para pagar uma dívida, Noel finalmente percebe que esse canalha inconsolável apostou os 12,8 milhões de dólares que lhe confiou. Mesmo exposto, Lloyd não mostrou remorso, pois achava que Noel e Walter não tinham o direito de apontar o dedo para ele. Ele até tenta manipulá-los, reclamando dos fardos de liderança que lhe impuseram, mas Noel chuta a boca do idiota e o lembra que ninguém o forçou a ser o líder do grupo. Logo após chutá-lo mais algumas vezes, Lloyd começa a tossir sangue e implora por misericórdia. Noel, claro, o ignora, mas quando está prestes a continuar chutando, Tanya implora para ele parar de machucar Lloyd. Enojado, Noel a lembra que seus chutes são classificados como I para todos, e não discriminam mulheres, então se ela quer que ele pare de bater em Lloyd, deve estar pronta para apanhar no lugar dele. Ao ouvir isso, Tanya começa a gaguejar, mas Noel então invoca uma habilidade de falante chamada Confessar, que força a pessoa a dizer a verdade sobre ela e observa a mulher desgraçada admitir ser cúmplice de Lloyd. Mesmo exposta, Tanya ainda foge da responsabilidade como uma feminista moderna, acusando Noel de usar ilegalmente habilidades de controle mental para ganho pessoal. Mas quando Noel a lembra que a lei permite usá-las para fazer criminosos confessarem seus crimes, Tanya percebe que está ferrada e cala a boca. Nesse momento, o velho buscador de antes começa a exigir seu $1 milhão. Mas assim que Noel manda ele relaxar um pouco, ele começa a acusar Noel de enganá-los. Para calá-lo, Noel dá um soco surpresa no peito do velho chato, nocauteando-o. Então ele volta sua atenção para Lloyd e Tanya. Pouco depois, um James Charles genérico da Revolução Francesa chega numa carruagem chique e os outros o reconhecem na hora como um infame traficante de escravos, Finóquio. Após as formalidades, Noel revela friamente que vai vender Lloyd e Tanya a Finóquio como escravos para cobrir os prejuízos. Quando Tanya tenta recusar, Noel ameaça entregá-los à polícia militar, para que trabalhem nas minas por 10 anos, o que é bem pior, e ela se cala na hora. Resolvido isso, Noel pede a Finóquio que avalie a dupla e proponha um preço justo para ambos. Pouco depois, Finóquio propõe $6 milhões pelos dois, bem abaixo do preço inicial, e alega ser por uma política estranha que força o arroz a cortar despesas. Ao ouvir isso, Noel aumenta o preço para $15 milhões. E no momento em que Finóquio começa a surtar, Noel promete fraudar ilegalmente o preço de venda para aumentar o valor deles como escravos, para que Finóquio possa lucrar até 90 milhões na revenda, mesmo com a política maluca. Como Finóquio é um tolo ganancioso que sempre busca um lucro fácil, ele acaba aceitando o acordo. Enquanto se preparam para ir, Tanya implora Noel uma última vez para mudar de ideia. Mas quando Noel se recusa a ceder, ela se vira para Walter e tenta usar a afeição dele por ela para forçá-lo a ajudá-la. Quando Walter se recusa, ela enlouquece e diz que ele vai morrer um virgem patético. Logo após Finóquio partir com seus novos escravos, Noel paga $1 milhão ao velho buscador e volta à capital, determinado a continuar crescendo para ser o buscador mais forte. Chegando lá, Noel tenta convencer Walter a se juntar a ele para que possam reconstruir o grupo do zero. Mas infelizmente, Walter agora teme ser traído de novo, então pede desculpas a Noel e desiste de ser buscador de vez. No dia seguinte, Noel o acompanha até o portão do Capitólio e parte para recomeçar o grupo do zero. Alguns dias depois, enquanto Noel relaxa no clube para recrutar novos membros, Wolf se aproxima e tenta recrutá-lo, mas Noel leva seu tempo para pensar. Quando Wolf continua o importunando, seus colegas aparecem, e uma elfa entre eles, Lícia, o provoca só para tirá-lo do pé de Noel. Assim que Wolf ia responder, Noel aceita o pedido, dizendo que se juntará ao grupo se o fizerem líder, e os outros membros, para a surpresa de todos, concordam. Como líder atual, Wolf fica de coração partido, mas quando está prestes a se defender, uma gata morena estonteante, com seios de fazer inveja às Kardashians e um estilo impecável, aparece, se apresenta como Alma, e diz a Noel que está ali para ser uma buscadora em seu grupo. Intrigado com sua descrição, Noel marca uma reunião para discutir os detalhes. Após as formalidades, ele pergunta sua classe e rank, e Alma diz que é uma batedora Rank C.
Com isso, Noel se interessa imediatamente por ela, pois sabe que batedores são rastreadores importantes em incursões a masmorras e abismos. Para sua última pergunta, ele a questiona por que quer ser uma buscadora, mas Alma diz que não se importa com isso, pois está mais interessada na identidade dele como neto do lendário Overdeath, o apelido de Brandon em seus dias de glória. Confuso, Noel pergunta o que o avô dele fez a ela, e quando Alma diz que Brandon, ou Overdeath, cortou o braço direito do avô dela, Noel teme que ela possa ter voltado para se vingar. No entanto, antes que ele comece a entrar em pânico, Alma o assegura que está ali apenas para ver que tipo de buscador ele está se tornando, e Noel, satisfeito com o que houve, pede desculpas em nome de Brandon. Então, ele pergunta o nome do avô dela. No momento em que Alma apresenta seu avô como Alcor Judicale, o clube inteiro silencia, como se tivessem visto um fantasma. E isso porque Alcor, já falecido, foi o lendário assassino que fundou a notória Sociedade de Assassinos. Após um breve silêncio, um brutamontes bombado chamado Logan se levanta e começa a provocar Alma por entrar na taverna sagrada deles com uma identidade tão manchada. Alma sabe bem que o idiota está se exibindo, mas antes de reagir, pede permissão a Noel para dar uma surra no gorila, e Noel permite. Com isso, Alma desvia do primeiro golpe de Logan, o esbofeteia até ele cair de joelhos, então levanta o pé direito, deixando-o espiar seus pães sabor chocolate e o chuta com um golpe de machado para um cochilo rápido. Chocado com a força dela, Noel a contrata na hora, mas depois a presenteia com os pães fritos e a leva para fora para conversarem melhor. Enquanto ela mastiga seus pães, Alma conta a Noel o quão assustado e envergonhado Alcor ficou de Overdeath após perder para ele. Mas Noel ignora a conversa e pergunta se ela realmente passou a vida toda treinando nas montanhas para ser uma assassina. Quando Alma confirma, ele pergunta por que ela não se juntou à sociedade e Alma diz que foi porque não a consideraram adequada. Na época, sua força era inigualável, então, mesmo após passar facilmente no teste de força, o líder atual da sociedade, Simon, a rejeitou porque planejava reformular a sociedade de uma organização secreta independente para um grupo afiliado ao governo, focado mais em espionagem do que em assassinatos por encomenda. Para ter sucesso, Simon não precisava de assassinos como ela, que ainda eram treinados à moda antiga, por isso foi rejeitada. Minutos depois, Noel leva a Alma para o fundo da floresta para treinar, mas no caminho, ele a ensina a importância dos comandos de buff da classe Falante, e como eles podem afetar todo o curso de uma batalha. Ao chegarem ao local de treinamento, Noel diz a Alma que planeja usar sua classe para dar buffs e fazê-la pegar um monstro coelho chifre, para ver a compatibilidade deles no campo de batalha. Alma fica um pouco confusa no início, mas assim que ela ia abrir a boca, Noel explica ao seu cérebro resistente à lógica que ele basicamente quer facilitar muito a luta para ela. Dito isso, ele pergunta se ela tem a habilidade Axel como batedora. E Alma diz que sim, e pode usá-la para se mover 5 vezes mais rápido que o normal. Noel então pergunta se ela sempre conseguiu ir tão rápido desde o início, mas Alma diz que não, pois teve que treinar músculos e ossos para não destruí-los enquanto corria. Resolvido isso, Noel pede a Alma que localize uns 13 coelhos chifre num raio de 200 metros, então a bufa com o comando de voz de batalha tático e diz para ela acumular sua habilidade Axel ao máximo, para ver se ela conseguirá correr 6 vezes a velocidade normal. Depois ele ajusta seu cronômetro para 10 segundos para medir quanto tempo ela precisaria para pegar um coelho e então começa o treinamento. Quase imediatamente, Alma aumenta sua velocidade Axel em 5 vezes e pega todos os 13 coelhos chifre no tempo recorde de 8,6 segundos. Quando o treinamento termina, Noel expressa seu choque com a rapidez com que Alma se adaptou aos seus buffs, especialmente por ser a primeira vez que trabalham juntos. Alma pergunta se farão mais treinos, mas Noel diz que o treino acabou porque eles têm que aceitar o primeiro pedido como um grupo de 2. Alma começa a se mexer, achando que vão para uma missão no abismo, mas Noel de repente tira uma carta do prefeito de uma vila distante que ele ajudou uma vez e revela que viajarão para lá novamente para ajudá-los a eliminar um bando de bandidos. Após viajar pelas campinas por várias horas, Noel e Alma param em Eudora para descansar e tentam se hospedar em várias pousadas de luxo pela cidade, mas são rejeitados todas as vezes. Ao anoitecer, eles finalmente conseguem um quarto decente para dormir, mas como só tem uma cama, Noel decide dormir no chão, enquanto Alma pega a cama. Como uma garota que viveu na floresta a vida toda, Alma pergunta por que não podem dormir juntos. E Noel diz que é porque seu amiguinho pode fazer alguma besteira à meia-noite. Dito isso, ele toma banho e sai minutos depois, sem camisa. Quando Alma vê seus abdominais, ela admira seus músculos perfeitamente definidos, o que o confunde, e então explica que só sente pena dele porque, não importa o quanto ele treine, sua habilidade inútil nunca o deixará se tornar o buscador supremo.
Noel já sabe disso, mas ainda assim, as palavras de Alma o afetam tanto que ele lhe dá um tapa na cabeça e diz pra ela cuidar da própria vida. À meia-noite, Noel se lembra de tudo que Alma disse naquela noite, e também das coisas que Brandon prometeu ensiná-lo quando ainda estava vivo, e fica emocionado. Ao amanhecer, Noel acorda e encontra Alma dormindo perigosamente perto dele, quase sem roupa e com seus seios macios e fartos enfiados em seu rosto. Aterrorizado, ele tenta se desvencilhar do paraíso, mas Alma o puxa para mais perto, forçando o virgem bobo a dar um tapa na cabeça dela. Algumas horas depois, Noel e Alma finalmente chegam à vila e visitam o prefeito para se apresentar antes de cumprir seu pedido. Após trocarem gentilezas, o prefeito os convida a entrar e serve um chá. Minutos depois, Noel flagra a filha pequena do prefeito, Chelsea, os espionando do outro cômodo, então ele a cumprimenta e segue para discutir os detalhes do pedido. Logo após obter a localização do esconderijo dos ladrões, ele diz ao prefeito que está cobrando $200 mil como adiantamento, com 300 mil a serem pagos na conclusão. O prefeito surpreendentemente paga o adiantamento sem pechinchar o preço e, embora isso surpreenda Noel, ele não pode reclamar, então encerra a negociação e parte com Alma. A caminho do esconderijo, Chelsea se aproxima de Noel, deseja-lhe boa sorte na caçada e sai sorrindo como se tivesse acabado de conhecer seu anjo da guarda. Vendo isso, Alma provoca Noel por ter a garota inocente na palma da mão. Mas Noel não está tentando ir para a ilha de Epstein por mérito, então ele a cala rapidamente e continua. Ao anoitecer, eles chegam ao esconderijo dos ladrões só para perceber que bem mais de 20 ladrões estão relaxando por lá. Após mais investigação, ele avista o líder deles, um procurado com uma recompensa de 2 milhões, chamado Gordo, e decide adotar uma abordagem mais discreta. Após discutir seu plano com Alma, ele ativa a habilidade de falante, Link, para compartilhar seus pensamentos com ela à distância. Então ele a faz ativar sua habilidade de furtividade, que a torna invisível, e mergulha no esconderijo para tomar sua posição a 10 metros de Gordon. Uma vez posicionada, Noel ativa sua habilidade de falante, Stun Howl, que atordoa toda a gangue de ladrões e ordena a Alma que mate Gordon dentro do limite de tempo. Quase imediatamente, Alma ativa Axel, ataque rápido, e mata Gordon antes que ele possa piscar. Então, para manter os outros ocupados, ela mata os demais ladrões, até Noel aparecer, jogar uma granada de luz nos restantes e atirar em todos. Pouco depois, eles voltam à casa do prefeito e apresentam a cabeça de Gordon como prova de que concluíram a missão. Mas antes de pagá-los, o prefeito os convida para comer, e Noel os segue para dentro. Poucos minutos após o jantar, Chelsea se junta a eles, revela que foi avaliada como espadachim e pede algumas dicas a Noel para se tornar uma boa buscadora, assim como ele. No entanto, enquanto Noel lhe dá dicas, o prefeito envia um sinal suspeito à esposa, e ela vai mais fundo na casa para trazer uma garrafa de vinho. Depois disso, o prefeito interrompe a conversa e começa a contar a Alma e Noel umas lorotas sobre o vinho valer $100 mil. Com Alma e Noel em silêncio, ele serve um copo para cada um e os incentiva a beber o vinho para celebrar o novo caminho da filha como buscadora. Noel já sente que tem algo estranho acontecendo, então, em vez de beber o vinho, ele o gira e insiste para o prefeito dar o primeiro gole. Com isso, o prefeito fica nervoso e diz a Noel que não bebe. Mas quando Noel pergunta por que gastou 100 mil num vinho se não bebe, o prefeito fica sem palavras. Eventualmente, Noel o acusa de tentar envenená-los com o vinho para não pagar e roubar seu dinheiro e equipamentos. Mas o prefeito exige provas. Primeiro, Noel diz ao anãozinho bobo que ele mentiu sobre o número de ladrões para baratear a recompensa. Depois trouxe um vinho barato, quase estragado, envenenou-o e serviu a eles. E por último, sua sede de sangue estava nas alturas desde que trouxe o vinho. Quando o prefeito ainda se recusa a admitir seus crimes, Noel usa o comando de voz confessar nele. E a pobre Chelsea ouve seu pai admitir ter envenenado o vinho para assassinar Noel e Alma e roubar todo o equipamento deles. Imediatamente depois, Noel pula no homem inútil, arranca seu olho direito e ameaça remover o resto de seus membros um por um. O prefeito implora por perdão, até oferecendo pagar os 300 mil que lhes deve, mas Noel exige que lhe deem cada última moeda da casa se ele quiser viver. O prefeito se recusa, alegando ter dívidas com a máfia Gambino, mas quando Noel está prestes a acabar com ele, Chelsea corre para o quarto dos pais, traz todo o dinheiro que tem e o oferece em troca da vida do pai. O prefeito implora a Chelsea para não dar todo o dinheiro a Noel, ou então eles estarão perdidos. Mas como Noel não poderia se importar com o que acontece com a família do prefeito agora que ele tentou envenená-los, ele pega o dinheiro e parte com Alma. Ao saírem da casa, Chelsea amaldiçoa Noel por ser um péssimo Seeker e por deixar sua família para morrer, mas Noel vai embora mesmo assim. No caminho de volta para casa, Noel avista um dirigível Regalia de 3 estrelas, pertencente ao clã Jantar de Cabra, flutuando no céu, e explica a Alma que as estrelas Regalia significam que o clã é um dos 7 grandes clãs reconhecidos pelo governo.
Após explicar o quão avançados são os Seekers nesses clãs, Noel estende a mão para o céu e jura pela sua mãe que eles farão parte da regalia em 1 ano. Com isso, Alma o encara e, de repente, lembra-se do momento em que Simon perguntou se ela havia assassinado Alcor. Após admitir que sim, Simon perguntou por que ela o assassinou e ela disse que foi porque ele era fraco e senil. Em seguida, Simon expôs Alma como filha de Alcor, não neta, e Alma revelou que costumava ser uma de suas garotas, nascida de mulheres que ele sequestrou de alguma vila. Quando ela era pequena, aquele pedaço de lixo inútil fazia todos os seus descendentes lutarem entre si numa espécie de Battle Royale bizarro para ver qual sobreviveria e tomaria seu trono, tudo porque ele não conseguia superar sua derrota para Overdeath. No entanto, apesar de provar ser o maior sucesso de Alcor, Simon ainda se recusa a deixá-la entrar na sociedade. Alma ficou devastada ao perceber que havia desperdiçado os melhores anos de sua vida treinando por uma causa perdida. Mas enquanto ela chorava e desabava, Simon lhe contou sobre o neto de Overdeath, que atualmente é um Seeker da classe Talker vivendo na capital, e a incentivou a procurá-lo se estivesse interessada. Agora que o viu pessoalmente, ela abraça Noel e promete lutar sempre ao lado dele. A centenas de quilômetros de distância, um misterioso metamorfo chamado Loki se esgueira no banheiro de uma prisão de segurança máxima, nocauteia um guarda novato que estava aliviando a bexiga, e retorna ao posto do novato após assumir sua forma. Lá, ele pergunta ao parceiro sobre o detento no corredor da morte que estão guardando, e o parceiro casualmente lhe diz que é o assassino mais notório de toda a capital, Hugo. Ao amanhecer do dia seguinte, Noel faz sua rotina matinal, que envolve correr 2 voltas ao redor de toda a capital com pesos enormes nas costas, e depois toma um banho gelado. Após o banho, ele entra no quarto apenas para encontrar Alma já lá. Inicialmente, ela tenta provocá-lo um pouco, mas quando Noel não lhe dá atenção, ela o empurra na cama, o segura e, enquanto massageia sua melzinho com o lança-foguetes dele, se inclina para um beijo molhado. Irritado, Noel se esforça para tirá-la de cima dele, mas ao perceber que o aperto de Alma é forte demais, ele a acerta com uma cabeçada. Momentos depois, enquanto a dupla caminha pela cidade, Alma avista um casal de mãos dadas, entrelaça os braços com os de Noel, alegando que estão em um encontro e pergunta a Noel aonde ele planeja levá-la. Para o primeiro local, Noel a leva à guilda dos avaliadores para que sua classe seja avaliada e ranqueada pelos gnomos. Enquanto esperam um Seeker terminar sua avaliação, Noel conta a Alma sobre a pequena marca que geralmente aparece no peito ou dorso da mão de um Seeker sempre que ele está prestes a subir de rank. E então pergunta se ela finalmente decidiu subir o rank de sua classe assassina, apenas para Alma dizer que ainda não sabe. Enquanto continuam a discutir, Noel revela que planeja recrutar pelo menos mais um membro para se juntar ao grupo. E embora Alma fique triste por ter que dividir Noel com outra pessoa em breve, ela mantém a calma. Após a visita à guilda dos avaliadores, Noel compra alguns pães fritos para a Alma e a leva à forja dos anões para fazer a manutenção de suas armas e armaduras. Depois disso, ele vai à livraria de habilidades para comprar um guia de habilidades para ela. Lá, ele se encontra com a bibliotecária de plantão, a instruir a guiar Alma para comprar os guias de habilidades certos, e então deixa Alma lá com um orçamento de $1 milhão para que ele possa comprar seus próprios guias de habilidades em uma loja diferente. Momentos depois, quando os dois se reencontram em um café ao ar livre, Alma mostra a Noel o guia de feitiços de perfuração de armadura que ela comprou por $800 mil, assim como o urso de pelúcia que comprou para substituí-lo como seu travesseiro de abraço, e então pergunta a Noel se ele conseguiu comprar seu guia de habilidades. Infelizmente, Noel diz que não conseguiu porque o guia de exorcismo, que ensina um Talker como ele a aniquilar um exército de mortos-vivos instantaneamente, estava avaliado em $30 milhões. Nesse momento, uma figura suspeita que Noel estranhamente reconhece passa de repente ao lado deles, e Noel imediatamente se desculpa para seguir a pessoa. Quando chegam aos cortiços, a pessoa suspeita se revela ser Loki, e o Noel irritado o repreende por tê-lo levado àquele lugar imundo para um negócio. Loki se desculpa, alegando que estava apenas sendo extra cuidadoso, então entrega um envelope contendo informações sobre Hugo, o prisioneiro que Noel o encarregou de investigar. Enquanto Noel verifica as informações, Loki pergunta por que ele está tão interessado em ter um criminoso como Hugo em seu grupo, e Noel diz que é porque suspeita que o cara foi incriminado. Após confirmar as informações, Noel elogia Loki por manter sua reputação como o melhor informante da capital, paga-o integralmente e o manda continuar investigando. No entanto, pouco antes de partir, Loki conta a Noel sobre a droga perigosa que tem se tornado um pouco popular demais nas ruas ultimamente. Uma que dá aos usuários uma onda tão forte que os faz enlouquecer e assassinar pessoas. Curioso, Noel pergunta a Loki por que a família Luciano, de onde Finóquio vem, ainda não interrompeu a circulação, e Loki diz que é porque a droga está sendo distribuída pela família Gambino, uma subfamília Luciano liderada por um verdadeiro maluco, Albert Gambino, que por acaso é o filho ilegítimo do ex-chefe. Quando Lícia se junta a Alma na mesa do almoço no café,
Noel encerra sua reunião com Locke e, enquanto passeia pelos cortiços, pensa na triste forma como o gentil ex-líder da família Gambino morreu. Em pouco tempo, ele avista um mendigo com traços faciais incomuns chamado Koga, e começa a se perguntar se ele é um imigrante. Por pena do pobre coitado, Noel deixa cair uma moeda de prata e passa discretamente pelo rapaz. Mas para sua surpresa, Koga se levanta e tenta devolver o dinheiro, pensando que ele era uma garota. Irritado, Noel diz a Koga seu gênero correto, o provoca chamando-o de imundo, e diz que não precisa do dinheiro. No entanto, quando Koga avança sobre ele, Noel o chuta no estômago e o avisa para saber o seu lugar. Recusando-se a recuar, Koga se levanta, assume a postura de um lutador experiente e dá a Noel mais uma chance de se desculpar por ser um babaca de duas caras. Quando Noel se recusa a pedir desculpas, Koga o ataca, mas para sua surpresa, Noel desvia de seu primeiro conjunto de ataques e o arremessa para longe. Agora fervendo de raiva, Koga libera uma aura de fogo que envolve todo o seu corpo para mostrar que está falando sério, mas quando Noel vê isso, ele ofega de excitação, pois lentamente percebe que Koga pode ser seu próximo membro da equipe. Infelizmente, quando estão prestes a começar o segundo round, o mestre de escravos de Koga, Miguel, aparece, interrompe a luta e pune Koga por desobedecer suas ordens, eletrocutando o pobre coitado com seu anel de juramento de subordinação. Depois, Miguel avista Noel e começa a tentar cortejá-lo, já que ele também pensou que Noel era uma garota. Irritado, Noel chuta o idiota contra a parede, pressiona sua arma contra a garganta dele e exige que ele revele de onde vem. Miguel responde imediatamente, dizendo que é de uma cidade chamada Soldland, no sul. Mas para explicar o motivo de estar ali, Miguel diz que costumava comandar o ringue de luta clandestino da família D'Alembert, até ser pego desviando contribuições para o chefe, e fugiu para a capital, onde D'Alembert não pode alcançá-lo. Prosseguindo, Noel então pergunta sobre Koga, e Miguel diz que Koga é seu melhor gladiador, a quem ele treinou desde o início. Com isso, Noel desvenda o plano sórdido de Miguel de lutar para chegar ao topo na capital e continuar seus negócios ali. Mas quando Miguel tenta persuadi-lo a entrar no negócio, Noel lhe diz que é um seeker e não está interessado em seu negócio inútil. Ao ouvir isso, Miguel surta, mas enquanto tenta se desculpar por sua estupidez, Noel enfia a arma na boca dele, seriamente convencido a matá-lo, e intencionalmente erra o tiro. Depois, Noel dá ao pirralho irritante 10 segundos para sumir da sua frente, então Miguel corre até Koga, o acorda e foge com ele. Enquanto os observa, Noel expressa sua decepção com Koga por ainda escolher servir sob Miguel, mesmo Koga sendo forte o suficiente para eliminá-lo. Esse não é alguém que ele quer na equipe, então Noel o esquece e retorna ao café, onde encontra Lizia e Alma conversando, e é coagido a pagar pelos almoços delas. Logo depois, Laisha pergunta por que ele demorou tanto para voltar, insinuando que ele foi procurar recrutas, mas Noel mente, dizendo que saiu para outra coisa. Quando Laisha pergunta o que era, ele lhes conta sobre a droga perigosa e pede a Lizia que avise o Wolf e o resto de seu grupo para terem cuidado. Confusa, Lizia responde que é muito incomum ele se preocupar com eles. Mas depois que Noel a assegura de que está apenas compartilhando informações com uma colega, ela se levanta, conversa um pouco mais com Alma e sai para o trabalho. Enquanto isso, Miguel e Koga são logo pegos e forçados a comparecer perante a pior pessoa de todas, Albert Gambino. Depois de xingá-los por fugirem para a capital, Albert explica meticulosamente como os esfolará vivos, enfiará suas vísceras em salsichas e os enviará de volta para Soldland. Ao ouvir isso, Miguel surta, mas quando o assistente de Albert, Lewis, está prestes a começar a esfolar, um dos servos de Albert traz o prefeito ao escritório para uma discussão, e Albert o deixa entrar. Lá dentro, o prefeito revela tudo o que aconteceu entre ele e Noel, incluindo como Noel roubou todo o dinheiro que ele tinha para pagar suas dívidas, e então mente para Albert que Noel minou a família Gambino chamando-os de fracos e insignificantes. Infelizmente, Albert tem a inteligência de uma batata, então ele acredita no prefeito e promete punir Noel pelo que fez. Infelizmente, justo quando o prefeito pensa que está fora de perigo, Albert o acusa de voltar atrás em sua palavra e decide cortar seu braço direito como punição. Enquanto o prefeito o encara incrédulo, Albert se vira para Koga, a quem ele reconhece como um espadachim de espada longa e o ordena a cortar o braço direito do prefeito com sua bengala. Enquanto Koga pega a bengala, Albert toma uma dose daquela droga ruim e enlouquece. Então ele ordena a Koga que continue. Em menos de um segundo, Koga corta a mão direita do prefeito como Tanjiro de Demon Slayer, deixando Albert tão feliz e realizado que ele imediatamente adota Koga como seu escravo, e manda Lewis levar Koga ao vestiário para que ele possa se vestir com um drip de respeito. Momentos depois, enquanto se veste, Koga lembra sua história de origem e revela que, muito antes de nascer, seu pai e sua mãe, ambos bem-sucedidos, viviam uma vida luxuosa, mas por mais que tentassem, não conseguiam conceber. Um dia, enquanto oravam no templo, dois canalhas inúteis nocautearam seu pai, agrediram sua mãe e até descarregaram dentro dela.
Quando seu pai acordou e encontrou sua esposa seminua, a realidade o atingiu muito forte, mas mesmo assim, ele se recusou a abandoná-la. Pouco depois desse incidente, sua mãe engravidou dele e o deu à luz alguns meses depois. Mas seu pai nunca aceitou o bebê porque sabia que Koga não era seu. No ano seguinte, ele torturou a pobre mulher até uma noite, quando ela tirou a própria vida por vergonha. Vários anos depois, Koga cresceu e se tornou um menino responsável e tentou cair nas graças de seu pai, mas seu pai ainda não o aceitava. Em vez disso, ele o tratava como um ninguém e o vendeu como escravo para Miguel. Nos anos seguintes, Koga aprendeu a lutar como um animal. Um dia, depois que Koga lutou e venceu um grande confronto no ringue de luta clandestino de Miguel, Miguel o cobriu de elogios por fazê-lo ganhar muito dinheiro, e Koga chorou porque aquela foi a primeira vez que ele havia sido elogiado em toda a sua vida. Para garantir que os elogios não parassem, ele continuou vencendo todas as suas lutas para fazer Miguel ganhar ainda mais dinheiro, e de alguma forma acabou como o carrasco de Albert. Mais tarde naquela noite, Noel se encontra com Locke em um prédio abandonado para uma reunião improvisada e logo descobre que a família Gambino está atrás de sua vida. No entanto, enquanto eles continuam a discutir o histórico familiar de Albert como filho ilegítimo do ex-chefe, Noel sente a aura de uma pessoa armada se aproximando dele e percebe que Luke o vendeu. Em sua defesa, Locke admite que Albert o ameaçou de morte se ele não o fizesse, e também o pagou generosamente por isso, então ele não teve escolha. Com isso, Noel calmamente saca sua arma mágica e jura que vai acabar com a vida de Locke ali mesmo. Mas Locke, estranhamente, não resiste. Quando Noel pergunta por quê, Locke diz que é porque acabou de perceber que vendeu seu orgulho e honra como informante, e sente que morrer é seu melhor castigo. Após um breve silêncio, Noel diz a Luke para sair do prédio e promete destruir a família Gambino de cima a baixo. Depois que Locke sai, Noel bebe uma poção estimulante de batalha que aumenta sua destreza por 10 minutos, e se prepara para a batalha. No entanto, quando Koga aparece da escuridão, ambos levam o susto de suas vidas, porque nenhum deles esperava que o outro estivesse ali. Mesmo assim, Noel ainda aponta sua arma para Koga para continuar o combate. Mas Koga se recusa a sacar sua espada, porque se sente em dívida com Noel por ter lhe dado aquela moeda de prata. Infelizmente, como ainda não pode ignorar suas ordens, Koga revela suas habilidades como espadachim de espada longa Rank C para Noel para tornar a luta justa. E Noel também se revela como um Talker que herdou as habilidades de Overdeath. Com isso resolvido, a batalha começa com Noel disparando um tiro mágico em Koga, apenas para Koga desviar na velocidade da luz e contra-atacar. Após desviar do contra-ataque de Koga, Noel dispara uma bala mágica de chamas em Koga, que libera uma grande labareda que o envolve, mas para sua surpresa, Koga corta o ar ao redor com múltiplos golpes para criar um vácuo que o fogo não consegue penetrar, e continua lutando contra Noel em combate corpo a corpo em uma plataforma de cimento. Em algum momento, Noel tenta cortar as bolas de Koga, mas quando Koga desvia, ele joga uma granada de luz no cara, cegando-o e avança para desferir o golpe final. Sentindo o perigo, Koga congela múltiplos golpes no ar e os libera todos em Noel. Mas Noel ainda evade todos, sem saber que os golpes já haviam enfraquecido a plataforma onde ele estava. Quando Koga ataca por trás, Noel acidentalmente pisa em um ponto fraco enquanto tenta desviar dele. No calor do momento, ele invoca o comando de voz Uivo Atordoante para atordoar Koga, mas Koga o corta, fende a plataforma ainda mais e observa Noel cair. Ao atingir o chão, Noel desmaia imediatamente, apenas para acordar alguns minutos depois e encontrar Koga apontando sua espada para ele e lhe dando alguns elogios desnecessários. Enfurecido, Noel pergunta a Koga por que ele não o terminou quando teve a chance, e Koga começa a gaguejar. Irritado, Noel agarra a lâmina de Koga com as mãos e o xinga por ser um frouxo que tem pena de seus inimigos. Depois de ouvir as palavras de Noel, Koga começa a ter uma crise de identidade, mas antes que ele saia dela, Alma aparece para assumir a situação. Por volta dessa hora, a poção estimulante de batalha perde o efeito, então Noel se afasta e instrui Alma a destruir Koga sem piedade. Quase instantaneamente, Alma avança sobre Koga com intenção assassina e a dupla troca golpes de espada por alguns segundos. Enquanto estão nisso, Koga avisa Alma para se afastar da luta, pois ele não gosta de lutar com garotas. Mas então Alma, que se acha muito mais forte que Koga, diz a ele para lutar com toda a sua força. Após mais alguns minutos de tagarelice de batalha sem sentido, Alma finalmente decide lutar a sério. Ela ativa e aprimora sua habilidade Axel Quíntuplo, e cerca Koga com suas imagens residuais. No entanto, no momento em que ela joga suas facas nele, Koga assume a mesma postura de batalha de antes, envolvendo-se em um manto de fogo e usa uma habilidade que ele chama de cerejeiras loucas para desviar as facas. Depois disso, ele ativa a técnica de batedor suprema chamada Calma e Sereno, que aguça seus outros sentidos ao custo de perder temporariamente a visão, e continua bloqueando e aparando todos os ataques de Alma, deixando-a completamente chocada.
Quando Noel vê isso, a dura realidade de sua situação o atinge. Não importa o quanto ele se esforce como um Talker, ainda há alturas que ele nunca alcançará. Com essa percepção, Noel muda seu sonho original de se tornar o Seeker mais forte sozinho, e decide ser o cara que controla os mais fortes para ser o mais forte. Por volta da mesma hora, Alma e Koga pausam a luta para ativar suas técnicas supremas, e lutar o terceiro round até que um deles morra. Felizmente, antes que isso aconteça, Noel dispara um sinalizador brilhante para o céu, ordena que parem de lutar e os dispensa após dar a Koga uma mensagem para entregar a Albert. No dia seguinte, Albert convida Koga ao seu escritório e lhe entrega uma caixa contendo a cabeça decepada de Miguel, alegando que fez Miguel pagar pelo seu erro. Assustado pela vida, Koga jura trazer a cabeça de Noel da próxima vez, mas ao sair do escritório, ele para e diz a Albert que Noel Stolen está trabalhando duro para acabar com a família Gambino. Ao ouvir isso, Albert enlouquece e imediatamente ordena a Lewis que reúna seus homens naquele instante para que possam rastrear Noel. Fora do escritório, Lewis chama Koga de lado e o repreende por não ter eliminado Noel. Koga imediatamente começa a se desculpar por ser desleixado, mas quando Lewis pergunta por que ele poupou Noel, Koga diz que é porque achou Noel uma pessoa muito incrível, que apesar de ser um Talker, o enfrentou de igual para igual com a determinação de um vencedor em seus olhos. Ao ouvir isso, Lewis diz umas coisas bem gay sobre se sentir atraído por outro homem, então ele vai embora depois de dizer a um Koga confuso que ele entenderá um dia. Algumas horas depois, Albert visita Noel na taverna dos Seekers, parecendo um boneco de Frankenstein horrivelmente feito, e tenta intimidá-lo. Quando Noel permanece calmo, o bufão sem cérebro senta, bebe o vinho de Noel e continua tentando provocá-lo até ele explodir. Quando Noel finalmente responde, ele insulta o idiota arrogante tão mal que Albert saca sua faca e ameaça matar Noel. Antes que isso aconteça, Logan, o bombadão, aparece e o lembra que ele está em um lugar sagrado para caçadores, então não pode fazer bagunça ali, pois eles têm uma reputação a zelar. Com isso, Albert tenta impor sua autoridade, mas quando Logan e os rapazes se recusam a ceder, ele ordena a Lewis e aos outros que acabem com todos eles. Como a única pessoa ali com 2 neurônios funcionando, Lewis chama seu chefe de lado e o alerta sobre as repercussões que poderiam enfrentar do governo se massacrassem todos os caçadores na taverna. Percebendo que ele está certo, Albert revoga sua ordem e considera outras opções. Nesse momento, Noel gargalha, chama Albert de cachorro louco, sem cérebro nem carisma, e revela que envenenou o vinho que ele bebeu despreocupadamente antes. Ao ouvir isso, Albert larga a faca e imediatamente tenta vomitar para tirar o veneno do sistema. Mas quando Noel lhe diz que não vai funcionar, ele corre para fora da taverna para chegar ao hospital mais próximo. Pouco depois, Lewis, que ficou para trás, elogia Noel por ser um bom de lábia e vira o resto do vinho que ele disse ter envenenado. Depois de desmascarar Noel por mentir sobre o envenenamento, ele nota a determinação que Koga tanto falava nos olhos dele, acerta a conta do vinho e dá a Noel e Alma uma chance de deixar a capital para evitar mais problemas. Como tudo isso faz parte do seu plano, Noel e Alma surpreendentemente deixam a capital sem problemas e se separam para treinar e continuar investigando a família Gambino pelos próximos dias. Cerca de uma semana depois, eles retornam à capital e enfrentam corajosamente o iludido Albert com novas informações. Durante o encontro ao ar livre, Albert provoca Noel e ordena que seus homens o destruam. Mas, para sua surpresa, Lewis e os outros nem se mexeram. Confuso, Albert exige uma explicação de Lewis, mas Noel gargalha e lhe diz que ele perdeu qualquer direito de se chamar de chefe deles. Explicando melhor, Noel conta a Albert sobre a vez em que encontrou alguns subordinados reclamando com Lewis sobre a péssima liderança e tomada de decisões de Albert, revelando que tudo aconteceu logo depois que Albert ordenou que assassinassem o resto da família do prefeito, incluindo Chelsea. Naquela época, Noel já sabia que Albert estava acabado, então ele deu a Laios a certidão de nascimento verdadeira de Albert, que revelava que Albert nunca foi filho do antigo chefe, apesar do caso com a mãe dele. Depois, Noel disse que marcou outro encontro com Locke e o encarregou de investigar a causa da morte do antigo chefe, rastreando o médico que testemunhou o ocorrido. Com isso, Lewis se vira para Albert e o acusa de mentir sobre ser filho do antigo chefe, além de envenenar o antigo chefe e subornar seu médico para encobrir tudo. Assustado pela vida, Albert começa a exigir provas, mas Noel se aproxima sorrateiramente dele e revela que usou a habilidade confessar para forçar o médico a admitir tudo. Com Albert sem palavras, Lewis promete dar-lhe mais uma chance de permanecer como chefe, se ele conseguir derrotar Noel em combate singular, seja pessoalmente ou escolhendo um representante. No entanto, assim que Albert começa a choramingar, Finóquio chega de repente em sua carruagem chique para testemunhar o duelo. Enquanto Albert continua surtando, Noel revela calmamente que já havia contatado Finóquio antes e feito um acordo.
Em troca de 50 milhões de dólares, Noel concordou em ajudá-lo a se livrar de Albert por manchar o nome da família traficando aquela droga perigosa, e Finóquio concordou facilmente. Agora que está lá, Finóquio ameaça arrancar as bolas de Albert se ele não escolher seu representante rapidamente, e Albert, sem outra escolha, finalmente escolhe Koga como seu representante. Com isso, Alma, que estava louca por uma revanche até a morte com Koga, se prepara para lutar contra ele, mas Noel a impede, ignora seus avisos e se aproxima de Koga. Logo após beber a poção estimulante de batalha pela segunda vez, Noel dá a Koga aquele olhar de determinação, o que deixa Koga eufórico e troca algumas provocações para entrar no clima da luta. Assim que Finóquio dá o sinal para a batalha começar, Noel dá o primeiro golpe, atirando uma bala mágica de gelo em Koga. Enquanto Koga tenta bloqueá-la com a habilidade Flor de Cerejeira Maluca, a bala explode, criando um iceberg gigante que os prende em um espaço confinado. Mesmo assim, a batalha continua, com Koga fazendo o possível para dominar Noel rapidamente, e Noel se defendendo de todos os seus ataques. Em certo ponto, Koga muda de estratégia e assume a postura que Noel reconhece como a postura AI Flash. Noel sabe que AI Flash, que aumenta o poder de ataque de Koga em várias vezes, será um problema para ele. Mas como ele já plantou todas as armadilhas necessárias para derrotar Koga de antemão, ele larga sua arma, alegando estar sem munição, e desafia Koga para uma luta corpo a corpo. Pouco antes de Koga concordar, Noel lhe diz algumas bobagens para distraí-lo, e funciona. Naquela fração de segundo de confusão, Noel avança imediatamente contra o cara. Quando Koga percebe isso, ele saca sua espada para se defender, mas Noel bloqueia o saque colocando o antebraço no caminho da espada. Irritado, Koga imediatamente passa correndo pelo Noel para pegar sua espada de volta. Então ele quebra o iceberg em que estão presos e dá um golpe em Noel enquanto Noel é arremessado para trás. Infelizmente para ele, assim que a poeira de gelo baixa, Koga percebe que acidentalmente cortou uma das balas de gelo de Noel, e isso faz com que seu corpo inteiro congele lentamente. Com Koga imobilizado, Noel o nocauteia com um chute-trovão estrondoso vindo de cima e deixa o coitado caído no chão. Enquanto Koga mergulha em seu subconsciente, memórias passam diante de seus olhos, e ele percebe o quão fraco ele era por sempre viver como um escravo leal. Depois de ver alguém como Noel se recusar a ser controlado, apesar de ser um orador, Koga começa a se perguntar se ele teria lutado mais pela sua liberdade se fosse tão forte e tivesse a coragem de aço que Noel tem atualmente. Por enquanto, ele continua descansando enquanto Noel cuida das consequências de vencer a batalha. Após uma rápida discussão com Lewis, Noel se encontra com Alma em um quarto dentro do prédio para tratar seus ferimentos de batalha. Depois de serem curados, Alma e Noel entram em uma briga de casal e provocam um ao outro até que Finóquio aparece de repente e pede um pouco de privacidade para discutir um assunto importante com Noel. Depois que Alma sai, Finóquio oferece diretamente a Noel uma vaga na família Luciano novamente. Mas quando Noel recusa, assim como da primeira vez, Finóquio passa a perguntar a Noel se ele conhece sua classe de especialidade Batedor Justiceiro. Assim que Noel está prestes a respondê-lo, Finóquio remove o guardanapo que cobria algo em sua mão esquerda e mostra a Noel seu coração pulsando. Confuso, Noel imediatamente agarra o peito e exige uma explicação. Finóquio responde, dizendo que usou sua habilidade de julgamento, que o permite arrancar o coração de uma pessoa do peito dela contra a vontade depois que ela recusa um pedido dele 2 vezes, e um Noel ainda mais confuso pergunta por que ele ainda está vivo. Logo depois de lhe dizer que é porque seu coração ainda está espacialmente conectado a ele, Finóquio admite que está sendo tão extremo porque teme que a inteligência e a audácia de Noel possam um dia trazer desgraça para a família Luciano. Mesmo podendo esmagar o coração de Noel e acabar com sua vida ali mesmo, ele ainda lhe oferece uma última chance de se juntar à família Luciano. Ao recusar a oferta pela terceira vez, Noel se levanta para lutar por seu coração, mas Finóquio o avisa para não fazer isso porque o coração não pode retornar ao seu peito a menos que ele desative a habilidade. Percebendo que ele está certo, Noel incentiva Finóquio a esmagar seu coração agora enquanto ainda pode, porque se não o fizer, ele se tornará um caçador tão forte que nem mesmo a família Luciano conseguirá encostar nele. Enquanto Finóquio considera acabar com ele, Noel também o lembra que se ele esmagar seu coração agora, perderá toda a dignidade que tem como chefe da subfamília Barzini, pois será rotulado como um covarde sem moral que assassinou um homem desarmado, então é melhor escolher seu veneno com sabedoria. Logo depois de repensar sua ameaça inicial, Finóquio conclui que assassinar Noel não vale a pena perder sua posição. Então ele devolve o coração de Noel, sai do quarto e vai embora. Na manhã seguinte, Noel assina os documentos necessários para se tornar oficialmente o novo mestre de escravos de Koga. No entanto, antes de aceitá-lo na equipe, Noel diz a Koga seu único desejo, que é ser o caçador mais forte, revela que precisa de alguém esperto e sagaz, então o liberta para que ele possa escolher seu próximo caminho como um homem livre. A princípio, Koga fica um pouco confuso, mas eventualmente ele decide se juntar ao grupo de Noel e garantir que Noel alcance seus desejos. Logo após dar as boas-vindas a Koga como o terceiro membro do grupo, Noel leva Koga e Alma para um espaço protegido nas montanhas para lutar contra um exército de goblins.
Lá ele dá buffs à alma e a usa para eliminar os magos goblins, então a faz usar a perfuração de armadura para eliminar as vanguardas goblins para que Koga possa passar pela defesa deles. Uma vez que isso acontece, Noel atordou os soldados com o uivo atordoante, atira uma bala de trovão para destruí-los de uma vez, e então ordena a Koga que derrote o General Goblin. Koga faz isso facilmente, mas logo após terminar a batalha, ele entra em uma briga com Alma, alegando que ela está tentando roubar a glória dele cortando a cabeça do general. Felizmente, antes que as coisas piorassem, Noel aparece, repreende os dois e os elogia por fazerem um bom trabalho. Depois ele decide que eles são fortes o suficiente para formar um clã, e então promete enviar uma solicitação ao governo da capital ao retornarem. Ao ouvir isso, Alma e Koga fazem as perguntas necessárias sobre clãs, mas logo após obterem as respostas, Koga avista uma marca de subida de rank no dorso da mão de Noel e o informa. Ao ver isso, Noel percebe que está um passo mais perto de ser um orador Rank B, então ele imediatamente inicia sua jornada de volta à capital. Alguns dias depois, Noel faz sua inspeção mensal na vinícola de Brandon. Mas enquanto ele está lá, um inspetor da Guilda dos Caçadores, Harold, aparece e solicita uma reunião particular com Noel. Depois de conseguir um quarto privado para eles, Harold mostra uma foto de um senhor das bestas demoníacas com asas de fada, tirada no dia em que a cidade natal de Noel foi destruída, e afirma que a criatura é provavelmente o mesmo senhor demônio que destruiu sua cidade natal. Quando Noel não age chocado ou surpreso, Harold pergunta por quê, e ele diz que é porque, no rescaldo da destruição daquele dia, ele notou que o corpo do senhor demônio e o machado de batalha de Brandon estavam faltando. Dito isso, ele então pergunta a Harold se ele já derrotou o Senhor Demônio, mas Harold diz que todo o clã e grupo que eles enviaram para destruí-lo foi aniquilado. Em certo ponto, eles enviaram o submestre lendário do clã Dragão Supremo, Zack, atrás dele, mas logo perceberam que o Senhor Demônio já havia recuado para o reino demoníaco. Ao ver isso, Harold e sua equipe investigaram o Senhor Demônio e descobriram que ele tem livre-arbítrio, e é tão forte que temem que possa se tornar um novo valente, ao contrário dos outros que sobrevivem apenas por instinto. Para contextualizar, Noel explica que os Valentes são um grupo de 10 senhores demônios com uma classificação de profundidade abissal de 13, e são poderosos o suficiente para destruir o mundo. No entanto, como o último apareceu 40 anos atrás e exterminou 3 países antes que o clã de Brandon o derrotasse, Harold teme que este novo senhor demônio possa ameaçar a humanidade novamente. Ao notar a reação de Noel à notícia, Harold avista aquele olhar de determinação em seus olhos, o mesmo olhar que Brandon tinha naquela época, e aconselha Noel a fazer o exame de caçador, já que ele fará 15 anos em breve, então vai embora. Alguns meses depois, Noel, Alma e Koga visitam a casa de Harold para uma entrevista a respeito da solicitação de clã deles. Assim que a entrevista começa, Harold revisita os detalhes da solicitação de clã e levanta preocupações sobre suas conquistas e habilidades. Para provar que podem ficar mais fortes, Noel mostra a Harold sua marca de subida de rank, prometendo elevar a si mesmo e a alma para o rank B em breve. Mas então, Harold encerra a entrevista e rejeita a solicitação de clã de Noel, alegando que a Guilda dos Caçadores não tem tempo para desenvolver clãs de novatos como o deles. Quando Noel pergunta por quê, Harold diz que é porque seus batedores descobriram recentemente quantidades colossais de mana fluindo no subsolo do Império e temem que as correntes críticas possam fazer o canal inteiro explodir em um ano se não agirem rapidamente. Se isso acontecer, Harold diz que a explosão de mana gerará um abismo supermassivo que, em última análise, manifestará um valente. Chocado, Koga pergunta se eles podem interromper o fluxo, mas Harold diz que não podem arriscar porque os canais subterrâneos estourarão e tornarão a vida na superfície inviável. Com tudo isso dito, Harold encerra a entrevista e pede ao grupo de Noel para sair de sua casa. Embora Noel fique meio azedo com esse contratempo, ele exibe um olhar passivo-agressivo no rosto e jura que voltará com experiência suficiente na próxima vez que se encontrarem. No caminho de volta, Noel diz a Koga e Alma que estão assustados que este seja o fim, que esse contratempo é uma chance incrível para eles subirem rapidamente na hierarquia. Para explicar, ele os leva a Bombeco e explica ainda mais os benefícios econômicos e sociais que derrotar um senhor demônio valente traz para o Império. Depois ele se levanta e enfatiza a importância de eles se juntarem à regalia como um clã e então revela que terão que fazer isso em 6 meses. Enquanto Koga e Alma olham para o louco em choque, Noel tagarela sobre as outras coisas que precisam fazer para chegar lá em 6 meses. De repente, ele ouve o pregoeiro da cidade do Império por perto, gritando louvores a Zeke do Dragão Supremo, que aparentemente acabou de derrotar um senhor demônio com uma classificação de profundidade abissal de 12, e percebe que eles precisam instigar um evento que chame a atenção das massas. Não muito depois, Noel visita a Guilda dos Avaliadores para passar pelo ritual de avanço de rank e se tornar um estrategista rank B, que é uma especialização de alto rank da classe Orador. Logo após subir de rank, Noel revela que sua nova classe de estrategista o ajuda a analisar batalhas em tempo real, para que ele possa prever com precisão o que acontece no futuro próximo.
No caminho de volta para casa, ele avista Zeke cercado por um monte de garotas implorando para ele estourar a cereja delas com seu enorme DH, matador de monstros, e para observá-lo. Quando Zeke o avista, ele se aproxima e tenta recrutar o famoso orador para seu grupo. Noel age como se estivesse confuso a princípio, mas quando Zeke o expõe como aquele que esmagou a família Gambino, ele para de fingir e acusa Zeke de fazer rodeios só para recrutá-lo. Ao perceber que foi pego, Zeke pede diretamente a Noel para se juntar ao seu clã, mas Noel rejeita sua oferta imediatamente. Irritado, Zeke insinua usar a força bruta para fazê-lo se juntar, mas Noel promete se juntar ao Dragão Supremo se Zeke puder provar que é muito mais forte que seu rival Léo, que por acaso é o único caçador Rank X que consegue enfrentá-lo. Ao ouvir isso, Zeke imediatamente perde a compostura porque sabe que se ele e Léo duelarem, um deles certamente morrerá. Para evitar se envergonhar, ele deixa Noel ir. Mas em pouco tempo, dois perdedores aleatórios passam por perto e reconhecem Zeke como o segundo melhor caçador da capital. Enfurecido, Zeke se aproxima deles e pergunta por que o chamam de segundo melhor. Mas no momento em que eles dizem que é porque Léo derrotou mais senhores demônios sozinho do que ele, Zeke os explode. Enquanto isso, Alma e Lísia terminam seu treinamento na floresta e param perto do rio para se lavar. No entanto, enquanto discutem os resultados de seu treinamento, a amiga de infância de Lísia, uma arqueira elfa chamada Ofélia, as cumprimenta. Após as formalidades, Lísia estranhamente apresenta Alma como uma nova caçadora que ela está orientando, e evita associá-la a Noel por algum motivo estranho. Em pouco tempo, os outros membros do grupo de Ofélia aparecem, o primeiro sendo Shaime, o lanceiro, o segundo sendo Vaclav, um invocador furry, e o último sendo seu líder de confiança, o Sr. Certinho Leon. Após a apresentação, Ofélia incentiva Alma a procurá-la para qualquer coisa que precise, e então a avisa para tomar cuidado com aquele babaca famoso que chamam de Noel Stolen. Como ela não sabia que Alma estava com Noel, Ofélia começa a dizer todo tipo de bobagem que as pessoas afirmam que Noel fez, até que Leon a incita a parar de falar mal do coitado, e então vai embora. Mais tarde naquela noite, Noel se encontra com Locke e verifica os registros da lista de grupos Rank B para encontrar seu próximo alvo. Quando ele descobre sobre o grupo de Leon, assim como sua personalidade de santarrão, Noel decide explorar sua fraqueza para subir na hierarquia. Logo depois, Noel encerra seu encontro com Locke e visita a prisão de segurança máxima para ver Hugo. Após as formalidades, Hugo pergunta a Noel se ele ainda está determinado a limpar seu nome e recrutá-lo para seu grupo, e Noel o assegura que sim. Além do fato de que Hugo já foi considerado um prodígio, Noel quer recrutá-lo porque seu comportamento calmo, somado à natureza de sua classe, marionetista, o tornaram muito bem sucedido em limpar masmorras e abismos como um caçador independente sem afiliações de grupo. Apesar de tudo isso, Hugo lembra Noel que ele será executado em breve, mas para provar o quão sério ele está em tirá-lo de lá, Noel dá uma ordem ao guarda atrás deles e assegura a Hugo que ele tem os guardas, assim como o plano de fuga, tudo sob controle. Embora isso deixe Hugo um pouco feliz, ele diz a Noel que mesmo que consiga sair, não se juntará ao grupo deles porque odeia caçadores por serem tolos violentos e arrogantes. Inabalável, Noel pergunta se ele realmente pensa nele dessa forma, mas quando Hugo diz que sabe que Noel tem aquela raça dentro dele, Noel promete voltar por ele e vai embora. Na noite seguinte, Noel leva Alma e Koga para a taverna dos caçadores Rank B, onde Leon e os membros de seu grupo estão atualmente, e entra lá com a maior tranquilidade. Lá dentro, um gigante musculoso chamado Edgar se aproxima de Noel e tenta intimidá-lo, mas quando Noel termina de distribuir seus comentários sarcásticos, o pobre Edgar volta correndo para o seu lugar como um bom menininho. Momentos depois, enquanto jantam perto do barman, Ofélia passa e nota Alma sentada perto de alguém como Noel. No entanto, antes que ela possa dar um nome ao rosto dele, Noel esconde o rosto para evitar assustá-la, e pergunta a Alma, via comunicação por link, como ela conhece Ofélia. Quando Alma lhe conta como conheceu Ofélia pela primeira vez e o quanto ela o odeia, Noel decide começar uma briga porque sabe que Ofélia trabalha com Leon. Com isso, ele se apresenta audaciosamente e provoca a Ofélia de mente rasa, até ela lhe dar a reação que ele procura. Em certo ponto, ela tenta agarrar Noel, mas Koga a impede bem a tempo e ameaça fatiá-la em pedaços se ela ousar colocar as mãos em seu mestre. Mais ou menos na mesma hora, Leon percebe a confusão, então ele se aproxima da mesa de Noel e pede desculpas em nome da Ofélia quando descobre o quão estúpida ela está sendo. Com isso, Noel sabe que deveria se acalmar, mas em vez disso, ele diz a Ofélia que ela é mais burra que um vira-lata. E isso deixa Leon tão irritado que ele passivo-agressivamente manda ele retirar o que acabou de dizer. Quando Noel continua a provocá-los, Ofélia apresenta a pessoa que os está provocando como o infame Noel, e quase instantaneamente Leon percebe que está falando com as paredes. Ele tenta devolver parte da provocação a Noel, mas quando Noel o atinge de volta 3 vezes mais forte, Leon simplesmente desiste e sai furioso do bar com os membros de seu grupo. Depois, Koga e Alma sentem pena de Leon,
mas Noel lhes diz que insultá-los faz parte de seu plano maquiavélico para usá-los como um degrau para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, Harold e sua neta meio moleca, Marion, entram numa DRzinha sobre quem deve comandar as forças contra os valentes. Harold acha que Noel é o cara certo para o trabalho, mas Marion parece pensar que Leo ou Zeke, os dois buscadores mais fortes da capital, acabarão comandando. Depois de tentar e não conseguir concordar, a dupla faz uma aposta para o futuro. Se Noel não se tornar o comandante supremo, Harold abrirá mão de sua posição como chefe da casa para ela. Mas, se o contrário acontecer, Marion não terá escolha a não ser aprender a ser uma megera de respeito. Enquanto isso, Timmy anda pelas ruas à noite quando de repente se lembra da primeira vez que conheceu Leon e o salvou de um bando de valentões, lá quando eram bem mais jovens. Depois de espantar os idiotas, o pequeno Timmy disse ao pequeno Leon para tentar revidar às vezes, mas Leon disse a ele que combater violência com violência não é o certo a fazer. Ao ouvir isso, Timmy tentou convencer Leon a mudar sua forma de pensar, mas quando Leon não deu o braço a torcer, o mano desistiu e passou a convencê-lo a se tornar um buscador com ele. Anos depois, o grupo deles nasceu. Mas durante uma batalha feroz contra um monstro dragão da floresta, um Ajatar com classificação de profundidade abissal 7, Timmy se viu com dificuldades para contê-lo. Sem outra opção, ele fez Leon usar sua habilidade suprema, Lâmina Serafim, nele e no monstro, e conseguiu desviar a tempo de não ser atingido. No fim, eles derrotaram o Ajatar, mas Leon correu para ver se o amigo estava bem. E os dois viveram felizes para sempre, até conhecerem Noel. Depois de reviver a memória, Timmy encontra Leon em outro bar e pergunta por que ele ficou tão agitado na conversa com Noel mais cedo. Quando Leon admite que não sabe, Timmy o convence de que ele deve ter invejado Noel por ser tão jovem, forte e, claro, arrogante. Leon percebe que ele está certo, mas enquanto admira a tenacidade e os métodos de Noel, Timmy tira um envelope que, segundo ele, a Guilda dos Buscadores lhes enviou, e revela que Harold e a turma dele querem que grupos com histórico comprovado se apressem e formem clãs. Ao ouvir isso, Leon se lembra que também recebeu um, mas assim que começa a falar em marcar uma reunião, Timmy lhe diz que ele e os outros já discutiram e concordaram com os termos. Isso deixa Leon meio azedo, mas Timmy o acalma e o faz voltar ao normal, e a dupla continua aproveitando a noite. Na manhã seguinte, Leon e Cain visitam a casa de Harold para entregar a inscrição do clã, mas Harold a rejeita de cara porque eles não têm a fome e a garra para sempre almejar mais alto. Irritado, Timmy exige saber por que a Guilda dos Buscadores lhes enviou as cartas de convite para entrevista se iriam rejeitá-los de qualquer jeito. Mas para sua surpresa, Harold lhes diz que nunca enviaram nenhuma carta, o que significa que caíram numa pegadinha. Enquanto Harold está prestes a encerrar a reunião, Leon se levanta e implora para que lhes dê mais uma chance. Com pena dele, Harold, que concorda em lhes dar outra chance, promete aprovar a inscrição deles se conseguirem derrotar um monstro Dantelion, com classificação de profundidade abissal 8. Quando Leon aceita a tarefa, Harold lhes diz que eles estarão competindo contra outro grupo para derrotar o monstro. Quem completar a tarefa terá a inscrição do clã aprovada. No entanto, assim que Leon está prestes a perguntar o nome do grupo rival, Noel entra como quem não quer nada e se apresenta como o rival deles. Depois das formalidades, Harold se senta e pergunta se eles conhecem os Dantelions. Noel responde, explicando que são bestas cruéis, parecidas com macacos, que conseguem ler a mente das pessoas com o terceiro olho na testa. Então ele pergunta a Harold se pode eliminar o outro grupo antes de irem atrás do Dantelion. Harold confirma que sim, mas proíbe assassinar qualquer um. Ao ouvir isso, Noel então sugere que Harold exija que todos estejam presentes no dia do teste para evitar emboscadas ou ataque surpresa de ambos os grupos. Harold também concorda com isso, mas diz aos membros do grupo que, como este teste é um caso especial, o grupo que perder será forçado a se desfazer e será proibido de formar grupos novamente no futuro. Satisfeitos com as regras, Leon e Noel assinam os documentos necessários e Harold os dispensa para se prepararem e se reunirem para o teste em 3 dias. 3 dias depois, ambos os grupos se reúnem perto do abismo do Dantelion. No entanto, assim que Harold dá o sinal para começar o teste, o grupo de Leon está prestes a correr para a batalha, quando de repente avistam Noel e seus companheiros relaxando e fazendo um piquenique. Chocado, Leon pergunta a Noel por que ele está almoçando numa competição, mas conhecendo Noel, ele só o provoca e faz Leon perder tempo. Felizmente, antes que Leon caia na provocação de Noel, Timmy o acalma e o aconselha a simplesmente esquecê-lo. Uma vez dentro do abismo, Ophélia localiza os Dantalions usando seus poderes de batedora. Mas assim que estão prestes a começar a batalha, Voclav diz a Leon que Noel o abordou e tentou fazê-lo trair o grupo deles, alegando que ele seria livre se o fizesse. Embora tenha dito não, Voclav diz que Noel pode ter abordado os outros membros também. E então, Ophélia e Cain também admitem que Noel os abordou. Leon fica pasmo que Noel fosse tão longe para virar todos contra ele. Mas Cain e os outros garantem que estão do lado dele.
Mais ou menos na mesma hora, as pequenas vanguardas dos Dantalions os atacam, forçando-os à batalha. Mas enquanto estão nisso, Koga e Alma, ambos preocupados, perguntam a Noel se ele tem certeza de que está tudo bem ficar parado, enquanto a concorrência os supera. E Noel os assegura de que é tudo parte do plano. Além do fato de que a concorrência os supera em habilidade, Noel observa que Leon é um líder forte que não é apenas forte, mas tem uma capacidade excepcional de tomar decisões, além de uma habilidade celestial única chamada Asas de Anjo, que lhe permite ativar habilidades na velocidade do pensamento. Seu único problema é sua irritante personalidade de bom moço, e Noel diz que já plantou as sementes da desconfiança nos outros membros do grupo, dizendo-lhes que Leon acabará por traí-lo se eles não o traírem primeiro. Enquanto o teste continua, Noel se lembra do momento em que visitou Caim sozinho num bar, e o aconselhou a trair seu grupo. A princípio Caim riu dele, mas Noel garantiu que se ele traísse o grupo, sua liberdade estaria garantida. Confuso, Caim pergunta por que ele acha que precisa ser livre, e Noel diz que é porque ele sabe que Chaime, assim como os outros, deve achar muito difícil acompanhar alguém como Leon, que é incrivelmente especial e talentoso. Embora ele esteja certo e Kimi admita que às vezes sente inveja da força de Leon, o Mano não está tentando trocar de time no meio do jogo, então ele diz a Noel que ainda vai apoiar Leon como seu irmão de juramento. Agora Kimi e seu grupo têm dificuldade em acompanhar a loucura e a força de ataque do Dantalion, mesmo depois de lutar por uma hora inteira por causa de suas irritantes habilidades de leitura mental. Como último recurso, Leon tenta lançar um ataque de asas de anjo de área ampla chamado Impacto Divino, mas o Dantalion salta no ar para desviar e então joga várias pedras pequenas em Leon e seus amigos. No meio da confusão, Ofélia quebra o braço direito, então Leon imediatamente ordena que seus subordinados recuem e montam um escudo sagrado para protegê-los. Enquanto Vaclav e Chaime levam Ofélia às pressas para fora dali, o macaco louco bate a cabeça no escudo sagrado de Leon e tenta provocá-lo a desistir. Enfurecido, Leon lança uma poderosa habilidade de luz chamada Invencível, que cega o Dantalion e rapidamente recua para a barreira de ocultação de Vaclav, onde nenhuma besta pode ver através. Depois de curar a mão quebrada de Ofélia, Kimi sugere que Leon repita a tática arriscada que usaram para derrotar o Adiatar, onde ele age como isca, e Leon o finaliza com a lâmina Serafim, mas Leon recusa, pois teme atingi-los. Já que ataques furtivos não funcionam, Kimi diz a Leon que eles ainda podem tentar derrotar o monstro com um ataque enorme como a lâmina Serafim. Quando Leon ainda se recusa a concordar, Kimi fica irritado e o lembra do que acontece se eles recuarem agora. Com isso, Leon fica realmente desesperado e sugere a pior coisa que podem fazer neste cenário. Ele sugere que eles se unam ao grupo de Noel para que possam trabalhar juntos para derrotar o Dantalion sem sacrificar ninguém. Quando Ofélia pergunta sobre o teste, ele diz a ela que trabalhar juntos para derrubar a besta ainda deveria mantê-los unidos como um grupo. Nesse ponto, Kimi perde a paciência e confronta Leon por ser um covarde sem espinha. Embora Leon afirme que quer evitar sacrificar qualquer um deles, Kimi acha que ele está sendo apenas um bebezão, que prefere confiar no inimigo real deles, Noel. Tudo só para fugir dos seus problemas. Para esclarecer as coisas, Kimi pergunta a Leon uma vez se ele confia em Noel mais do que nele, e no momento em que Leon afirma que sim, Kimi desmorona ao perceber que Noel estava certo sobre Leon ser o traidor. Sem outra escolha, ele esfaqueia Leon na barriga, evitando seus órgãos vitais, então fala umas bobagens estúpidas enquanto observa Leon caído no chão até que o monstro descubra a localização deles. Assim que está prestes a atacá-los, Noel aparece, se apresenta como inimigo do Dantalion, e comanda Koga para atacá-lo sem pensar para que o Dantalion não possa ler suas mentes. Enquanto os ataques de Koga continuam, o Dantalion fica um pouco confuso porque não consegue ler a mente e os ataques de Koga, mas Noel revela que havia treinado Koga anteriormente usando Link para que Koga pudesse atacar com a mente vazia. Em certo ponto, o Dantalion dá uma abertura a Noel, e Noel atira uma bala Garmor de 10 milhões de dólares que perfura o peito do Dantalion. Enquanto sangra, o Dantalion começa a reclamar que não consegue ler a mente de Noel, mas é porque a habilidade de estrategista de Noel o faz pensar tão rápido que o Dantalion não consegue entender seus pensamentos. Enfurecido, o Dantalion tenta atacar aleatoriamente para desequilibrar Noel e ler seus pensamentos, mas Noel muda para pensamentos paralelos de alta velocidade para lhe dar uma forte dor de cabeça. Eventualmente, o Dantalion arranca seu terceiro olho e avança sobre Noel para despedaçá-lo, mas no último segundo, Alma avança para abatê-lo. Sentindo o perigo, o Dantalion lança rapidamente um ataque surpresa para atingir Alma, mas Alma usa sua habilidade de assassina Rank B, Fantasma, para se tornar intangível. Logo depois, ela apunhala um buraco no peito do Dantalion com um ataque rápido, matando-o instantaneamente. Depois, a cúpula abissal desaparece, significando que derrotaram o monstro, e Koga ganha uma marca de avanço de rank nas costas da mão. Enquanto eles comemoram, Kimi se aproxima de Noel, parecendo derrotado, e pergunta se ele previu e planejou esse resultado exato.
Noel responde, dizendo a ele que tudo o que está acontecendo, o arranjo da guilda, o tipo de monstro que lutaram e até as cartas falsas, foi tudo planejado por ele. Ao ouvir isso, Timmy perde a cabeça e agarra Noel. Mas antes que o cão raivoso comece a latir, Noel garante a Chime que a inveja dele e dos outros dois pelas habilidades de Leon também teve um grande papel na ruína do clã deles. Voltando sua atenção para Leon, que parece pensar que seu grupo o traiu, Noel o assegura de que ele também os traiu ao não confiar neles quando realmente importava. Leon está devastado porque sabe que Noel está dizendo a verdade, mas antes que ele possa responder, Harold aparece, anuncia o grupo de Noel como vencedor do teste, aprova a inscrição do clã deles e ordena que o grupo perdedor se desfaça imediatamente. Poucos dias depois, a notícia dos resultados do teste circula na capital, e muitos buscadores, incluindo Zeke, ficam chocados que o grupo de Leon foi superado pelo canalha arrogante. Quanto aos ex-membros do grupo de Leon, Ofélia deixa a capital de vez, Voclav se junta a um grupo melhor e Chain fica de mau humor. Quanto a Noel, ele visita Hugo em sua prisão para se gabar de sua recente conquista. Embora Hugo esteja impressionado com a notícia, pergunta a Noel o que ele lhes ofereceu para fazê-los mudar de ideia, e Noel diz liberdade. Enquanto isso, Kim é visto no bar se afogando em bebida para esquecer suas mágoas. Com pena dele, o barman o aconselha a parar de beber, mas Timmy diz ao velho que não consegue superar o fato de ter esfaqueado seu amigo e ignorado suas ordens, mesmo quando ele estava fazendo a coisa certa. Depois de ouvir isso, o barman admite que Chime realmente errou feio com a facada, mas por enquanto ele acrescenta que a melhor coisa que Timmy pode fazer é libertar Leon da dor insana que ele sente. Mais tarde naquela noite, Edgar e seus capangas encurralam Leon num beco e o espancam sem dó. Confuso, Leon pergunta por que tanto ódio, e Edgar diz que é porque ele roubou todos os elogios e a glória com sua atitude de "sou melhor que você", deixando brutos que amam a destruição, como eles, para serem ridicularizados sem fim. Agora que ele está sem grupo, Edgar agarra Leon pelo pescoço para estrangulá-lo. Mas Noel aparece com Kuga e Alma, acaba com os capangas de Edgar, e corta o nariz de Edgar quando ele mostra atitude, ensinando-lhe uma lição para nunca mais desrespeitá-lo. Depois que Edgar foge para salvar a vida, Noel se vira para Leon e promete fazê-lo submestre do clã se ele se juntar a eles, mas Leon o ataca, culpando Noel por causar a queda de seu antigo clã. Com isso, Noel o ajuda a entender que a enorme diferença de habilidade entre ele e eles condenou seu grupo desde o início. Embora Leon claramente saiba disso, ele diz a Noel que não pode admitir isso, ou todo o trabalho duro de seus ex-companheiros de grupo teria sido em vão. Enquanto o pobre coitado chora, Noel sente um pingo de simpatia por ele, então o lembra que o mundo é um lugar cruel e jura que se Leon escolher se juntar ao seu clã, então ele poderá construir um legado para si mesmo como buscador. Com isso, Leon diz a Noel que ele realmente será um traidor se unir forças com Noel, mas Noel lhe diz para pensar em si mesmo por uma vez e estar preparado para deixar todo o resto de lado, ou então seu legado morrerá. Finalmente, Leon pergunta a Noel por que ele é um buscador, e quando Noel diz que quer mostrar ao mundo que é o buscador mais forte, Leon se junta oficialmente ao clã de Noel. Enquanto isso, Marion, que está num quarto com Harold, culpa Noel por jogar sujo demais, mas Harold diz que é permitido, desde que ele não tenha feito nada ilegal. Marion o acusa de deixar seu preconceito nublar seu julgamento, mas Harold diz que já lhes deu uma nova missão para derrotar o Garmer no Vale de Quartzo, com uma classificação de profundidade abissal 9, para ver o poder deles por si mesmo. Momentos depois, enquanto Noel e os membros de seu clã andam pelas ruas, as pessoas olham e acusam Leon de ser uma decepção para os buscadores. No entanto, assim que Noel aconselha Leon a não dar atenção a eles, Shimmy aparece e tenta atacar Noel. Leon imediatamente se adianta para tentar impedi-lo, mas Shimmy o acusa de ser um traidor e o ataca. Para salvar seu novo mestre de clã, Leon nocauteia Shimmy com um soco, mas assim que ele está prestes a se juntar a Noel e aos outros, ele ouve Caim desejando-lhe boa sorte com lágrimas nos olhos, e vai embora mesmo assim. Uma hora depois, Noel e os membros de seu clã chegam à sua nova casa de clã, um antigo local de execução de 20 milhões de dólares que dizem ser assombrado por má sorte e incontáveis almas humanas. Enquanto os outros se preocupam, Noel tira o guia de habilidade de exorcismo que acabou de comprar e promete que destruirá quaisquer almas humanas que tentarem atacá-los. Depois disso, ele dá a todos um pingente com uma cobra com asas, que significa a natureza de duas faces de seu novo clã, e então nomeia seu clã, a Tempestade Selvagem. Poucos dias depois, Noel e os membros de seu clã visitam o Vale de Quartzo para lutar contra o Garmer lá, e passam a primeira hora lutando incansavelmente contra suas invocações. À medida que se aproximam de seus limites, Noel usa exorcismo para aniquilar as invocações, enquanto Leon usa sua infame lâmina Serafim para acabar com o resto da horda. Depois, eles escapam para uma caverna de cristal para descansar e regenerar suas forças. Quando o Garmur inevitavelmente os encontra, Noel ajusta seu cronômetro para a contagem regressiva de 146, então ele se aproxima do Garmur e tenta ganhar tempo propondo um acordo fajuto. No entanto, assim que o monstro está prestes a aceitar sua ideia, Noel saca um borrifador e pulveriza uma névoa estranha no Garmur.
e em segundos, o veneno na névoa entra em seu sistema. No momento em que o monstro percebe isso, Noel revela que a névoa na verdade continha um veneno inodoro exclusivo para feras, feito do sangue de alma. E quando o Sarmur afirma que o veneno não pode matá-lo, Noel revela que eles na verdade encheram todo o espaço com veneno e fingiram estar exaustos, tudo para atraí-lo intencionalmente para aquele lugar. Numa tentativa de se salvar, o Garmur tenta invocar seus semelhantes, mas isso não funciona porque ele está sem mana. Para encerrar a batalha, Noel atira na cabeça do monstro, finalizando a luta e limpando o abismo. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Noel e os membros de seu clã? Você acha que eles conseguirão se tornar um clã regalia em apenas 6 meses? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de anime como estes, assista a este vídeo aqui.